O sono estava evitando Sunny. Por um tempo, ele ficou sentado em silêncio na escuridão, ouvindo o estrondo calmante das ondas. Nesse raro momento de descanso, lembranças dos últimos dias inundaram sua mente. No entanto, ele estava cansado demais para pensar seriamente em qualquer coisa. Estava aquecido, satisfeito e relativamente seguro. Por enquanto, isso era mais do que suficiente. Logo, o ritmo da respiração de Cássia mudou, indicando que ela adormecera. Nefes guardava o acampamento, imóvel e, como sempre, um pouco distante. Com seus cabelos prateados e pele clara, ela parecia uma estátua de alabastro. Sunny suspirou. Ele se debateu um pouco e então disse baixinho: Ei, posso te fazer uma pergunta? Nefes olhou para ele e deu de ombros. A ausência de uma resposta audível indicava claramente que ela se lembrava da capacidade dele de enxergar no escuro. Claro. Seria muito pessoal. Sunny hesitou. Achei que vocês, legados, entrassem no feitiço com um arsenal herdado de memórias. Quer dizer, essa deveria ser a sua principal vantagem. Como é que vocês só tinham 3? Nefes ficou em silêncio por alguns momentos. Na verdade, eu só tinha 2. A corda veio da Cássia. Ele levantou uma sobrancelha. Eu vejo. Percebendo que sua resposta não era realmente uma resposta, Nefes pensou por um momento e acrescentou: Perdemos a maioria das nossas memórias quando meu pai faleceu. As que sobraram foram vendidas uma a uma ao longo dos anos, para manter a família à tona. Esta espada e armadura vieram do meu primeiro pesadelo. Então foi assim. Sunny percebeu que a queda do clã da Chama Imortal poderia ter sido mais profunda do que ele imaginava. Ainda assim, havia algo que não fazia sentido. Certamente, com a reputação e posição do seu clã, havia outras maneiras de ganhar dinheiro. Sem nenhuma reação forte, Nefes simplesmente disse: Havia outras razões. Então, ela inesperadamente virou a cabeça na direção dele. Posso lhe fazer uma pergunta em troca? Sunny engoliu em seco. Sim, vá em frente. Nefes inclinou a cabeça. Como você sabia que eu sou um legado? O quê? É só isso. Simples. Ouvi Caster mencionar isso. Ele estava repreendendo outros adormecidos para que eles te tratassem com respeito. Ela assentiu e se virou. Que pensamentos se escondiam por trás daqueles calmos olhos cinzentos? Sunny não sabia. Passou-se algum tempo até que ele reunisse coragem suficiente para fazer a pergunta que realmente queria. Antes disso, porém, certificou-se de que Cássia dormia profundamente e baixou a voz. Posso fazer outra pergunta? Sem obter uma resposta negativa, ele continuou. Por que você está se sobrecarregando com ela? Um canto da boca de Estrela da Mudança se curvou levemente. Por quê? Não faria isso. Sunny cerrou os dentes, sentindo o defeito empurrando a resposta verdadeira para fora de sua boca. Não. Para ser sincero, ele queria acreditar até o último momento que a resposta seria sim. Mas uma das coisas que ele havia perdido depois do pesadelo era a capacidade de mentir para si mesmo. A verdade era implacável. Não que Sunny não tivesse pena da garota cega ou não quisesse ajudá-la. É que ele tinha certeza de que aquilo simplesmente não era algo que ele pudesse fazer. Ele mal conseguia se salvar, quanto mais carregar uma pessoa indefesa através do reino dos sonhos. Se tentasse, eles simplesmente morreriam juntos. Ainda assim, ele não pôde deixar de ficar um pouco decepcionado consigo mesmo. Nefes, no entanto, não pareceu julgá-lo. Ela não demonstrou qualquer reação. Depois de alguns instantes, simplesmente disse: Porque eu quero. Essa não era a resposta que Sunny esperava ouvir. Ele tinha quase certeza de que ela lhe daria um sermão sobre virtude e compaixão ou revelaria alguma maneira obscura de tornar a habilidade aparentemente fraca de Cássia incrivelmente útil. No entanto, ela não fez nenhuma das duas coisas. Nefes esperava que ele acreditasse que ela estava colocando a própria vida em perigo, a ponto de sacrificar uma memória do tipo armadura desperta, porque isso era algo que ela simplesmente queria fazer. Ridículo. A princípio, ele descartou a resposta como se fosse uma resposta vazia. Mas quanto mais pensava no assunto, mais perturbado se sentia. Porque, talvez, fosse mesmo verdade. Devido às circunstâncias de sua vida, Sunny nunca fez as coisas porque queria. Na maioria das vezes, ele as fazia porque precisava. Nunca foi uma questão de querer, sempre foi uma questão de precisar. Para ele, essa era uma regra básica da vida. Mas será que era mesmo? Ou seria apenas uma questão de perspectiva? Nefes tinha certas vantagens em sua criação, mas não eram tão amplas quanto ele imaginara. Ela não tinha riqueza nem arsenal de relíquias para fortalecê-la. No entanto, ela tinha uma mentalidade diferente da de Sunny. Não era impossível que ela tivesse a audácia de ignorar a necessidade em favor de algo tão frívolo quanto o desejo e fazer coisas que uma pessoa normal como Sunny jamais faria. Como ajudar uma garota cega simplesmente porque era isso que Nefes queria fazer. Talvez essa mentalidade fosse a maior vantagem de todas. Talvez essa fosse a verdadeira barreira que separava os legados dos demais. Era muita coisa para pensar. No entanto, antes que Sunny pudesse organizar seus pensamentos, Nefes falou de repente novamente. Minha vez. Ela quer dizer que é a vez dela de fazer uma pergunta. De fato, era isso que ela queria dizer. Estrela da Mudança voltou-se novamente para Sunny. Após uma longa pausa, perguntou de repente. Você conhece a lenda de Odisseu? O quê? Quem? Que tipo de pergunta estranha é essa? Perplexo, Sunny balançou a cabeça. Então, lembrando-se de que ela não podia vê-lo, ele disse. Não. Nefes suspirou e se virou. Alguns momentos depois, ela disse suavemente. Odisseu foi um herói em uma guerra antiga. Nas lendas, alguns humanos daquela época tinham poderes semelhantes aos dos despertos. Aquiles, com um aspecto de corpo indestrutível, Diomedes,
tão feroz que até o deus da guerra desconfiava dele, Ajax, forte como um gigante. Odisseu não era o mais forte, nem o mais corajoso. No entanto, era o mais astuto. Sunny piscou, olhando fixamente para a garota de cabelos prateados. O quê? De onde veio isso? Por que ela está tão eloquente de repente? Enquanto isso, Nefis continuou. No fim, a astúcia de Odisseu pôs fim à guerra, e ele se preparou para voltar para casa. No entanto, os deuses o amaldiçoaram a vagar pelos mares sem fim, sem nunca mais voltar. Ao longo dos anos, ele sobreviveu a um horror após o outro e perdeu todos os seus companheiros. Então, naufragado, ele se viu em uma ilha onde vivia a bela fada Calipso. A voz etérea e estranhamente melancólica de Estrela da Mudança ressoava na escuridão, criando uma atmosfera cativante. Sunny não pôde deixar de ouvir com a máxima atenção. Calipso apaixonou-se por Odisseu e o convidou para seu palácio. Por muitos anos, viveram juntos em harmonia. A ilha era como um paraíso, repleta de todo tipo de maravilhas, iguarias e delícias. Enquanto a amorosa Calipso estivesse ao seu lado, Odisseu seria até imortal. Mas, quanto mais tempo ele ficava, mais tempo passava sentado na praia, olhando o mar com olhos sombrios. Nefis sorriu. No final, Odisseu construiu um barco improvisado e abandonou a ilha, deixando para trás todos os seus encantos, a bela fada e até mesmo sua imortalidade. Então, minha pergunta é, por que ele foi embora? Sunny piscou. O quê? Que tipo de jogo mental era esse? Ele até considerou que Nefis estava zombando dele, mas não parecia ser o caso. Parecia que ela estava sinceramente interessada na resposta. Esquisito. Ele pensou um pouco e então disse sem muita convicção. Talvez fosse porque ele estava longe de casa. Um sorriso fugaz apareceu no rosto de Nefis. Longe, de casa. Tudo bem. Depois disso, ela se virou e abaixou a cabeça, ficando como uma estátua novamente. Parecia que a conversa deles tinha acabado. Resmungando internamente, Sunny deitou-se e tentou dormir. No entanto, a imagem de Odisseu com o olhar sombrio não parava de surgir em sua mente. Depois de um tempo, ele sussurrou. E então? Ele voltou para casa. Logo, Nefis respondeu. Sim. Ele voltou para sua esposa e filho, e eles viveram felizes para sempre. Satisfeito, Sunny sorriu e virou-se de lado. Quando já estava meio adormecido, ouviu a voz baixa de Estrela da Mudança novamente. Desta vez, era quase inaudível e sem propósito, como se não fosse dirigida a ninguém. Odisseu foi o primeiro humano a quebrar a vontade dos deuses. De manhã, Sunny e Nefis foram os primeiros a acordar. Enquanto o sol nascia e o mar recuava, eles acenderam uma fogueira e começaram a preparar um café da manhã simples. Com Cássia ainda dormindo, eles não conversaram muito. Era como se a conversa da noite anterior não tivesse acontecido. No entanto, depois de algum tempo, eles acabaram discutindo o plano para os próximos dias. Nefis tinha algumas ideias. Com o que você nos contou sobre os catadores se aglomerando a oeste, o passo lógico seria começar a nos mover para o leste o mais rápido possível. Claro, norte e sul também são aceitáveis, mas isso não nos distanciará tanto do inimigo. Sunny assentiu, concordando com essa lógica. Exploramos um pouco a leste, mas não o suficiente para chegarmos com confiança ao próximo ponto alto em um dia. Por isso, a melhor opção seria passar o dia explorando um caminho até aquele grupo de penhascos ali e mover o acampamento amanhã. Ele suspirou. Você tem alguma ideia de onde estamos? Haveria uma cidadela humana a leste. Nefis balançou a cabeça. Nunca ouvi falar de uma região que se encaixe nas características deste lugar. De qualquer forma, temos que nos mover para descobrir mais. Ou encontraremos uma cidadela, encontraremos um portal invicto, ou morreremos. Leste é uma direção tão boa quanto qualquer outra. Além disso, é a mais segura, porque há uma horda de monstros a oeste. Nesse momento, Cássia sentou-se de repente, ereta. Seus olhos estavam arregalados e seu rosto estava um pouco pálido. Ela parecia nervosa e animada. Nefis franziu a testa. Cássia, o que houve? A menina cega se virou para eles e sorriu. Uma visão. Eu tive uma visão. Tipo, um sonho profético, pensou Sunny, tentando se conformar com a nova realidade de alguém ser capaz de ver o futuro. Ou o passado. Enquanto isso, Estrela da Mudança estendeu a mão, como se estivesse preparada para invocar sua espada. Estamos em perigo. Cássia balançou a cabeça energicamente. Não, não é isso. Gente, eu vi um castelo cheio de gente. Ela sorriu e apontou com o dedo. Não sei quão longe fica, mas tenho certeza de que é naquela direção. Sunny e Nefis se entreolharam, sem saber se ficavam felizes ou petrificados. O dedo pequeno e delicado de Cássia apontava confiantemente para o oeste.